Voltando com o perfil de hoje, conversando com Rui Castro. Rui, deixei uma pergunta para você. Por que você saiu daquele burburinho da redação e preferiu a solidão do escritor? Olha, aquilo que eu estava dizendo, quando eu aprendi a ler lendo jornais, eu rapidamente decidi que eu só queria na vida ser jornalista. Eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, nunca fiquei achando que um dia eu seria cientista ou astronauta, no máximo meia esquerda do Flamengo, coisa parecida, mas também logo tive o bom senso de abandonar esse projeto. E a coisa do jornal, né, sempre me fascinou, porque é a primeira página do jornal, né, é um mosaico, o mundo está ali, né, você fica sabendo tudo que está acontecendo em todos os assuntos, todas as partes, aí você vê lá onde está a matéria, você vai lá para dentro do jornal e mergulha, né, naquele fato, naquele acontecimento. Eu ficava imaginando, você tinha muito filme americano também, que se passava em redações de jornal. Eu ficava imaginando como devia ser fascinante pertencer àquele mundo. E sem fazer até, eu confesso que grande esforço, não vou esforço nenhum, com 19 anos eu estava dentro da redação do Correio da Manhã, que era o jornal que meu pai lia, o jornal que meu avô lia, ou seja, eu cresci lendo e ouvindo falar do Correio da Manhã. E até foi esse o único desafio que eu me pus. Eu quero ser jornalista, mas eu quero ser jornalista do Correio da Manhã. E fui, né, com 19 anos de idade. Por acaso conhecia um editorialista e crítico de cinema do Correio da Manhã, e ele gostava de mim, ele achava que eu tinha condições, e aí me indicou lá para o jornal, eu fui, quando eu fui ver, estava de repórter no Correio da Manhã. Isso foi no ano de 1967, no começo do ano. E aí passaram-se 20 e tantos anos, e eu nunca me queixei, quer dizer, sempre trabalhei em lugares bons, né? Quer dizer, fui do Correio da Manhã, fui da Manchete, fui do Pasquim, fui do Jornal do Brasil, fui da TV Globo, fui da Folha de São Paulo, fui da Playboy, enfim, sempre trabalhei em lugares muito bons, sendo respeitado e tudo. E era feliz como jornalista, plenamente. Plenamente feliz. Nunca achei que ser jornalista fosse pobre e que ser escritor é que era nobre. Nunca achei isso. Aconteceu que, por volta de 1988, eu comecei a ter umas ideias de matéria, de assuntos que não haveria jornais nem revistas que comportassem, né? Porque eram coisas que eu queria fazer maiores, que fazer uma coisa mais ambiciosa. Uma delas, uma história da Bossa Nova. E o veículo era o livro, né? Por acaso também eu já tinha relações com uma editora que tinha acabado de ser criada, chamada Companhia das Letras. Me dava muito com o proprietário da editora, que sugeria essa ideia para ele. Ele topou imediatamente, eu comecei a fazer, e aí descobri que era outra coisa, ou seja, a diferença entre um livro e um artigo de jornal é assim, uma diferença entre o Oceano Atlântico e um lenço ensopado, né? Não é que você pudesse, pelo fato de ter muito espaço, pudesse espalhar, sabe, e ser perdulário, né, escrever qualquer coisa. Não, ao contrário, eu descobri logo de saída que o livro merecia tanto rigor, tanta economia, tanto controle, quanto um artigo de jornal, onde você trabalha com espaço limitado e com hora certa para entregar. O livro também devia ter um prazo para entregar, enfim, devia ser um trabalho tão responsável e sério quanto o artigo de jornal. E fiz um livro chamado Chega da Saudade, que foi publicado em novembro de 1990, e eu já estava gostando já daquele veículo novo quando eu estava trabalhando. Já tive logo a ideia de fazer a biografia de Nelson Rodrigues, e fiz direto, ou seja, quando eu me dei conta... Você já estava envolvido com a história das biografias? Não tinha como voltar atrás e voltar a trabalhar numa redação. Nunca se arrependeu? Nunca me arrependi, mas também nunca abandonei os jornais, né? Porque eu continuei trabalhando como colaborador. Isso já tem quase 30 anos. Nesses 30 anos, eu nunca deixei de estar ligado a um veículo da imprensa, nunca. De 9 anos para cá, faço uma coluna 4 vezes por semana na Folha de São Paulo, às segundas, quartas, sextas e sábados, na página 2 da Folha. Ou seja, é quase irônico você dizer que uma atividade paralela minha é fazer 4 colunas por semana num jornal. Tem que gostar realmente de ser jornalista, né? Adorei. E as suas biografias, elas são muito completas. Você não abre mão de uma boa pesquisa. Você já disse isso várias vezes, né? Inclusive, parece que tem uma curiosidade que você não grava essas entrevistas, né?
Não gravo porque os bons entrevistados, as boas fontes de informação para uma entrevista são as pessoas que nunca foram entrevistadas antes, né? São pessoas mais humildes, né? Pessoas que não ficaram famosas e que têm realmente os segredos sobre o seu personagem. Se eu chegar para ele, botar um gravador na frente, pelo menos até algum tempo, os gravadores eram muito exagerados, muito grandes, né? Essa pessoa começa a ficar inibida, começa a tentar colocar os pronomes direito e com isso lá se vai à espontaneidade. Sendo que eu desenvolvi técnicas, né, de tomar nota do que as pessoas dizem, de modo a não ficar assim uma coisa muito ostensiva, né, e chego em casa, passo logo para o computador imediatamente com as palavras da pessoa. Para não perder detalhes, né? Não perder também a coisa não se perder. E como é que pintam a tua escolha pelos teus biografados? Aliás, são todos mortos, né? É uma característica do teu trabalho. Já tem que ter morrido. Por quê? Né? Porque o biografado vivo não é de confiança. Ele vai te trair um dia, né? O exemplo típico é o Woody Allen, né? Eu conversei muito com o Eric Lex, biógrafo do Woody Allen. Falei, olha, Eric, o nosso querido Woody te fez uma falseta, né? Você fez uma biografia tão bonita dele, né? Uma história tão linda. Aí, um ano depois ele vai e casa com a enteada, né? Você não estava esperando por essa, né? Cria aquela situação toda. Ou seja, na minha opinião, isso melou a biografia dele, do Woody Allen. Não é porque ficou faltando um componente que ele não podia prever. É que este componente compromete todo o passado, né, do personagem. É como se você não tivesse descoberto no passado dele aquilo que o levaria a fazer o que ele fez. A chegar àquela atitude. Porque é claro que ele não teve essa ideia de uma hora para outra. É claro, né? Evidente. Então, quer dizer... Aí você opta pelos que já morreram. Porque, no caso do que já morreu, a biografia, a história está completa, né? Ele não vai ressuscitar e me fazer uma falseta, né? A história dele está pronta, então compete a mim e descobrir os subterrâneos daquela vida, né? Que é o que eu tento fazer com muito empenho, por isso que leva tempo para fazer uma biografia, leva 2 anos no caso do Nelson Rodrigues, leva 3 anos no caso do Garrincha, leva 5 anos no caso da Carmen Miranda, quer dizer... E você tem que aproveitar cada minuto desse tempo, porque chega um dia que você vai ter que parar, porque está na hora de escrever e entregar para a editora. Qual a média dos teus entrevistados? Varia de biografado para biografado? Não, é uma média de 200 fontes por livro. Por livro. Isso significa, não é 200 entrevistas, é 200 entrevistados. A média de entrevistas para cada um é 5, eu diria que é 5. No caso do Garrincha, por exemplo, tem lá 200 fontes. Com muitas eu falei uma vez só, falei até por telefone. Né? Mas se me deu uma informação interessante, está contando. Então, quer dizer, muita pessoa eu falei uma vez só. Mas com a Elza Soares eu falei mais de 30. Né? Com outras pessoas mais importantes, ou jogadores, ou dirigentes, ou amigos, ou namorados do Garrincha, eu falei 15, 20 vezes. Então, vamos supor que a média seja 5, né? Aí você multiplica por 200 fontes, dá 1000 entrevistas. Né? É muita coisa. Muita coisa, mas é um privilégio, sabia? Você ter acesso a essas pessoas que conviveram tão intimamente com o seu personagem, você está ali, sabe, a uma pessoa de distância, né, do seu personagem. É maravilhoso. E como que por onde vem a escolha dessas pessoas, desses personagens? Como é que eles acontecem para você? Olha, isso aí é uma coisa mágica, porque... pinta de repente na minha cabeça. Nenhum deles foi ninguém que me foi sugerido por ninguém. Simplesmente pintou na cabeça não apenas os personagens biografados, mas também a história da Bossa Nova, ou a história do samba canção agora, ou coisa parecida. É uma coisa que dá aquele estalo. E aí, imediatamente eu vejo as possibilidades desse assunto. Né? No caso do Garrincha, por exemplo, eu queria fazer uma história que envolvesse um alcoolismo. Eu queria contar a história de um alcoólatra, mas eu não queria que fosse um alcoólatra perdedor, queria que fosse um vencedor, né? Um vencedor que foi destruído pelo álcool. O Garrincha foi um vencedor, né? Ninguém foi mais vencedor que o Garrincha entre 58 e 62, né? Bicampeão do mundo, né? Adorado pelo país inteiro, né? Os torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Vasco adoravam o Garrincha, que era do Botafogo. Então ele era um vencedor que foi destruído. E isso ia me permitir tratar de um assunto que eu gostava muito, e conhecia bem, que era o futebol carioca dos anos 50 e 60. Então, quer dizer, tudo isso passou pela minha cabeça um segundo quando eu tive a ideia do Garrincha, né?
E aí é mais interessante o seguinte, quando eu decido por esse ou aquele personagem, eu dou uma corrida pelas estantes, pelos arquivos, né, os meus arquivos, né, pelas gavetas, ver o que eu tenho, já que eu posso começar a trabalhar, eu descubro que eu tenho uma montanha de material, né? Como se eu tivesse, desde muito antes, já me preparando para biografar aquela pessoa. Né? Ou aquele tempo, né? Ou aquele tempo. E você não teme, por exemplo, você falar de uma pessoa, você ouve esse número de pessoas que você disse. Você não teme nenhuma história complicada? Você coloca o que realmente acontece? A história só é complicada se você não apurar direito, entendeu? Se te conta uma história delicada, melindrosa, envolvendo um personagem, a minha obrigação é ir fundo e esclarecer aquela história, e se ela for verdadeira e for importante para a compreensão do personagem, ela tem que ser publicada. E acho que houver. Acho que houver, né? Então, eu posso te dar um exemplo. Disseram que o Garrincha... Eu estou passando na rua, aí disse, Rui, está vendo a biografia do Garrincha? Você vai contar a história de que ele é filho da irmã dele? Não sei, vou ver, né? Se for, vou, né? Aí fui àquela cidadezinha lá onde ele nasceu, lá, chamada Pau Grande, né? Com todo respeito. Fui lá 8 vezes, né? Passei o dia inteiro lá, cada uma dessas vezes. Conheci mais de 10 ou 12 famílias, né? Que moravam em Pau Grande, e aqueles veteranos, né? Da fábrica de tecidos, né? Que estavam lá antes da família do Garrincha chegar para morar lá. Viram a mãe do Garrincha ficar grávida, né, a barriga crescer, andar pelas ruas, ter o filho, esse filho era o Garrincha, ou seja, a cidade inteira viu que a mãe do Garrincha teve o Garrincha. Além disso, como é que podia ser a irmã dele? Além disso, é o seguinte, a irmã mais velha do Garrincha tem 8 anos a mais que o Garrincha. Impossível. Ou seja agora, vamos supor, lenda total. Agora, lenda vamos supor total. que fosse verdade. Você publicaria? Publicaria, claro. Assumindo todo e qualquer risco de crítica ou de... claro. Porque é o papel de quem se propõe a fazer isso, né? Sem tendo me limitado estritamente à verdade. Eu já fui processado pelos advogados da defesa do Garrincha. Imagina se tivesse contado uma história. Contado a morte. Né, é verdade. Qual a história mais curiosa dos teus personagens, dos que você já escreveu, que você encontrou? Mais estranha, mais cabeluda, mais que você pensou, bota ou não bota, ou tem que botar e vai dar zebra? Não, veja bem, todo personagem, para mim, quer dizer, uma característica para mim importante da pessoa que eu vou biografar é que eu gosto dele, eu sou fã dessa pessoa, né? Eu sou fã da obra dessa pessoa, sou fã do João Gilberto, do Tom Jobim, Chega de Saudade, sou fã do Nelson Rodrigues no teatro, sou fã do Garrincha no futebol, sou fã da Carmen Miranda, da Dolores Duran, etc. Mas a graça da biografia está em que você descobrir sempre também o lado B das pessoas, né? O que torna uma biografia completa é você contar toda a variação não só de fatos na vida dessa pessoa, né? Lutou para vencer, venceu, mas aí perdeu de novo, aí lutou de novo, teve uma doença grave, foi preso, entendeu? Teve filho, morreu alguém, enfim, matou alguém, enfim, é isso que faz uma biografia ficar interessante. E também você estabelecer a variação de nuances da personalidade, né? O Nelson Rodrigues é um homem com defeitos enormes, né? Não seria citar uma coisa ou outra, mas, ou seja, a graça está em você, o Garrincha, né? Que é uma pessoa, sabe, de uma pureza total, né, como pessoa, vítima de um processo monstruoso, que é o processo do alcoolismo, que fez ele fazer coisas horrorosas também, ou seja, bom, tem uma história, o Nelson Rodrigues tinha uma amante, né? Ele tinha uma namorada, que era uma atriz, né? Que trabalhava numa peça dele nos anos 40, e a dona Elza, esposa do Nelson Rodrigues, descobriu, né? E aí não teve dúvida, né? Invadiu a garçoniera onde o Nelson estava com a namorada, levando os 2 filhos pequenos, um em cada braço, disse, se você não sair daqui agora, eu me jogo pela janela com nossos filhos, né? Então, essa é uma história, né, cabeluda, né? Que me foi contada
pela namorada do Nelson, a própria e pela esposa do Nelson. Essa com certeza não ia inventar. Não, essa com certeza não inventaria, né? Os filhos não se lembravam muito bem, mas... Eram pequenos. Pois é. Eram pequenos. Você, mas tem que contar, entendeu? Você não... Então, certamente, você tem um pouco, deve ser contrário, e você se posicionou assim em relação àquela questão da biografia autorizada. Você deve achar que isso é um retrocesso. A biografia autorizada, não é, para começar, não é uma biografia, né? Se o autor precisa da autorização do biografado, do parente do biografado, e não é só isso, significa que além dessa autorização que ele vai pedir, ele tem que submeter ao biografado, defendendo o biografado, o seu texto original, para ver se o cara se é isso mesmo, se o cara não está lá, de repente, né? Não, você não podia ter publicado isso, não. O que vai sair é uma coisa que o biografado ou a família dele autorizou. Né? Ele não foi autorizado só a trabalhar na biografia, ele foi autorizado, então ele tem que obedecer uma autorização total. O que descaracteriza a proposta, claro, seria isso? Exatamente. Então, o autor de uma biografia autorizada, na verdade, é o biografado, não é o escritor. Né? Então, isso é um absurdo total. É preciso ter total liberdade, né, para escrever. O biógrafo tem que ter liberdade total para escrever e publicar o que ele quiser. E se houver uma falsificação grosseira ou um insulto, sabe, absurdo, uma revelação inteiramente infundada, o biografado ou a família tem todo o direito de processá-lo, né, e ele de se defender. Isso não há dúvida. É o que, enfim, está vigorando a partir de agora. Enfim, eu sempre defendi a ideia de que se houver necessidade de um processo, que se processe o autor, mas não o livro. Sim. O livro tem que continuar circulando. Claro. Processa o autor, bota ele na cadeia, tira as calças dele. Mas o livro tem que continuar rodando. É uma visão importante que a gente precisa ter para saber lidar principalmente com essa questão de biografia, que é um tema muito polêmico, né? Eu converso com Rui Castro, vou fazer um pequeno intervalo aqui no Perfil e volto já já, não sai daí não.